Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu amigo e minha amiga. Prazer muito grande estar aqui para conversar mais um pouquinho a respeito de algum texto bíblico. Hoje falaremos um pouco sobre 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu quero conversar com vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio daqueles que não creem em Deus, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, ou ladrões e tal, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Bom, o objetivo dessa carta é muito claro entre os estudiosos, assim, não tem muita divergência. Pedro queria encorajar os cristãos, tanto cristãos de origem judia, que faziam parte do povo judeu, quanto cristãos que não eram judeus, que haviam se convertido. Ele fala no início da carta, né? Na Galácia, no Ponto, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, que eram regiões que existiam naquela época, encorajá-los mediante a perseguição que essas pessoas sofriam do Império Romano. Aquela época o Império Romano era governado por um tal de Nero. E se você estudou um pouquinho de história, você sabe que esse senhorzinho é muito conhecido principalmente por ser talvez um piromaníaco, né? Alguém apaixonado por fogo. Então ele gostava de tacar fogo em tudo, diz a história. E em um desses momentos ele queimou praticamente toda a cidade de Jerusalém e Roma também. E talvez com medo ali de um burburinho, de as pessoas se voltarem contra ele, mesmo ele sendo imperador, ele fez questão de colocar a culpa desses incêndios nos cristãos daquela época. Primeiro a gente precisa entender quem eram os cristãos ali. Não era como hoje, que o cristianismo é a maior religião do mundo, é que tem mais adeptos, tanto católicos quanto evangélicos, mas o cristianismo ali era minoria. Sendo minoria, eles faziam parte das castas ou da classe mais baixa, mais pobre daquela região. Então, para Nero ficou muito fácil acusar alguém que não teria força alguma para contra-atacá-lo. Então, os cristãos foram acusados por Nero pelo fato deles servirem apenas um deus, ao invés de servirem a vários deuses, como todos faziam ali. Então, na cabeça de Nero, o que ele conseguiu colocar na cabeça do povo que vivia ali dentro do Império Romano era que os deuses pagãos, outros vários deuses, estavam furiosos com a região onde o Império Romano se localizava, porque os cristãos não adoravam, não se curvavam diante desses outros deuses. E é interessante porque cada comércio que existia ali, por exemplo, na cidade de Roma, eles tinham, digamos, um deus patrono, alguma estátua de algum deus que eles adoravam. Os funcionários cristãos não se dobravam diante dessas estátuas. E muitos deles, por conta disso, eram mal vistos e até poderiam perder seus empregos. Então Nero, trazendo essa acusação aos cristãos, ele não só por ele mesmo passou a ter raiva ou ódio dos cristãos, ele incitou todas as pessoas do Império Romano que serviam a vários deuses a se rebelarem contra os cristãos, a os perseguirem. E aí entra naquilo que a gente observa até em Hebreus 11. Pessoas que se tornaram heróis da fé, mártires por serem decapitados, mortos, crucificados e etc., que entraram para essa galeria, digamos, de heróis da fé. Muitas pessoas mais comuns, digamos assim, muitos cristãos mais comuns também passaram por isso aqui nessa época, que era mais ou menos cerca de 60 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, cristãos foram mortos, apedrejados, decapitados, crucificados, jogados nas arenas para serem comidos por leões. Toda essa perseguição, Pedro entende no momento, talvez poderia desencorajar muitos desses cristãos peregrinos pelo Império Romano. Muitos poderiam dizer: aonde está Deus? Será que Ele está olhando realmente para o nosso sofrimento? Será que Ele se preocupa de verdade com a gente?
Ele não vai voltar mais. Essa tal segunda vida que tanto fala, não é possível, isso não vai chegar. O nosso sofrimento está grande. Ele falou que ele viria nessa segunda vinda para acabar com todo o sofrimento e a gente não tem nem um vislumbre disso. Será que vale a pena continuar servindo esse Deus mediante a tudo isso que a gente tem vivido? Esses servem a outros deuses e têm sucesso, e têm dinheiro, e têm dignidade. A gente não tem direito nenhum. A gente só sofre, 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 sofre. Essa era a preocupação de Paulo. Encorajar pessoas que talvez estavam passando por um momento de desesperança mediante ao sofrimento. E não é isso que acontece com a gente? Hoje o cristianismo, como eu falei, é a maior religião do mundo, é que tem mais adeptos, somando, obviamente, católicos e evangélicos. Mas digamos que é uma pluralidade assim nas religiões. Existem várias opções e cada um pode seguir o que bem entender. Parece que não existe mais perseguição. Você possivelmente conviveria ou convive muito bem com um budista, com um muçulmano, se você é evangélico, com um católico, com um espírita, na sua vizinhança. Mas será que realmente a perseguição acabou? Quantas vezes já te disseram, se você realmente entende Jesus Cristo como seu Salvador, mas também como seu Senhor, aquele que te instrui e você obedece o que ele fala, o que ele te ensina, independentemente se você concorda ou não, porque você entende que ele é seu Senhor? Quantas vezes já te disseram, esquece isso aí, cara, isso aí é ilusão. Você pensa muito em coisas futuras, em coisas fantasiosas, é só uma historinha. Quantas vezes já te chamaram talvez de santinho porque você tentou obedecer a Deus ou porque você procura obedecer as palavras de Deus e não mente para tirar uma vantagem no trabalho, por exemplo? Quantas vezes esperaram um erro seu para dizer, haha, tá vendo? Você não é perfeito, você não é santinho, você é como eu, você erra tanto quanto eu. Vem cá, fala palavrão com a gente, cometa adultério assim como a gente faz, saia e se embebede, faça coisas que uma pessoa normal faz, esquece essa ilusão. Quantas vezes menosprezaram ou riram das suas palavras quando elas eram relacionadas à fé. Veja bem, eu não quero que você sinta raiva dessas pessoas que talvez tenham vindo à sua mente. Eu só quero lembrá-los de que aqueles que confiam em Deus também são perseguidos, porque eles vivem na contracultura da sociedade, como nós digamos. Você não responde ou você não obedece aquilo que a sociedade fala ou geralmente faz. Você procura obedecer aquilo que Deus fala. E um exemplo muito interessante disso aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Eu estava num ambiente onde todos os meus amigos estavam bebendo bebida alcoólica, cerveja, e eu não tenho problema nenhum com isso. Até gosto às vezes de tomar. O grande problema está relacionado ao vício, né? Vício em cerveja, vício em drogas, vício em fast food, vício em Coca-Cola, vício em qualquer coisa. Mas eu me lembro que eu tomei a decisão, porque eu sei que isso é algo que escandaliza alguns, que algumas pessoas viram e falam, poxa, esse cara tá bebendo, mas ele diz que é crente. Então tem muitas pessoas na nossa cultura, talvez isso não aconteça na Europa, por exemplo, que associam a cerveja a alguém que não é cristão. Então, quando eu estou num ambiente onde tem mais pessoas, eu, Lucas, optei por não tomar, mas não tenho nada contra quem toma. Então, nesse momento, eu preferi pedir um H2O, aquele refrigerante gaseificado lá que tem menos açúcar. E um rapaz olhou pra mim assim, tipo, quê? Peraí! Começou a puxar minha camisa assim. O que você tá pedindo, cara? O que você tá fazendo? Não, não é possível. Cara, o que você tem? Qual que é o seu problema? E não só isso, né? Acho que na educação dos filhos também, algumas pessoas tomam algumas decisões que uns olham e falam, nossa, mas por que ele tá fazendo isso com o filho dele? Em relação ao casamento, puxa vida, mas por que ele se relaciona assim com a esposa dele? Ele não casou para ser feliz? Ele não casou para ser amado e porque ele não espera tantas coisas da esposa ou do marido, ou ela não espera tantas coisas do marido como eu espero. Ele já é feliz e se casou para compartilhar essa alegria. E em muitas outras áreas a gente percebe que o comportamento daqueles que servem a Cristo vai escandalizar ou vai ser motivo de, às vezes, zombaria ou choque para aqueles que vivem numa cultura diferente. E é exatamente isso. Aqueles que são eleitos, santos, são chamados por Deus a obedecê-lo. Vivam como santos baseados na viva esperança. O primeiro capítulo de Pedro fala sobre isso.
A carta está repleta de palavras como obediência, procedimento, acompanhadas da palavra manter. Então mantenham o vosso comportamento exemplar, mantenham o bom procedimento, mantenham a obediência. E quando Pedro menciona a respeito de Jesus, ele mostra que Jesus é uma pedra. Para aqueles que obedecem, ele é a pedra fundamental, a pedra que dá base para essa obediência. Para aqueles que são desobedientes, ele é a pedra de tropeço, a pedra que vai chegar no dia do juízo final, no dia da visitação e vai falar, ó, você não se entregou a mim, você não me obedeceu, você não me colocou como Senhor da sua vida. Por isso, infelizmente, você vai desfrutar eternamente da ira de Deus. Vivam como santos. O comportamento de vocês é exemplo. Mesmo sendo acusados injustamente como eles eram, como eu disse, ainda assim Pedro os convida a praticarem o bem. Não retruquem com palavras aquilo ou as coisas que vocês são acusados. Você talvez esteja cansado de dizer o que as pessoas têm que fazer. E não pode deixar a toalha em cima da cama, você tem que deixar a televisão desse jeito, dessa maneira, você tem que colocar isso assim, você tem que fazer isso dessa maneira. Você está cansado de dar conselhos, de dar broncas às vezes, de dar diretrizes para as pessoas talvez dentro da sua casa. E eu te convido e te chamo a refletir que talvez, mais do que falar, seja necessário que você haja. Muitas pessoas vão seguir muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala, porque você é muito mais observado do que ouvido, ainda mais na sociedade de hoje, onde todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo quer falar alguma coisa. Você pode se desgastar muito falando, mas à medida que você age e as pessoas observam o seu comportamento, pode ter certeza que elas vão refletir e pensar, poxa, eu poderia me comportar como o Lucas. Nossa, ele é um exemplo para mim de uma pessoa que fala e cumpre aquilo que ele fala. E pensando um pouco nisso, nessas boas obras e nesse procedimento, é aí que Pedro, a partir dos próximos versículos, tanto no capítulo 2, 3 e 4, vai falar do que são essas boas obras mediante a cada categoria, digamos. Como praticar boas obras no meu casamento, como praticar boas obras sendo um servo, como praticar boas obras com os meus irmãos na fé. Então ele vai comentando a respeito disso. Eu te convido a ler e buscar essa leitura depois para você entender um pouco melhor sobre cada área. Mas no fim das contas, essas pessoas que eu comentei, que criticam, que zombam, que não concordam, se pergunte quem são as pessoas que elas procuram por uma palavra de sabedoria, por um pedido de oração. Quem são as pessoas que eles procuram no momento de aflição? Talvez tenha acontecido com você o que já aconteceu inúmeras vezes comigo. A mesma pessoa que zombou, que duvidou, que não acreditou, veio pedir algum conselho ou alguma coisa nesse sentido. E mediante essa palavra eu entendo que não é momento de acusar essa pessoa, de jogar na cara, tá vendo, eu falei. É momento de amar e abraçar. Mantenha o vosso procedimento independentemente de como eles te acusam. Se te chamam de malfeitores, te chamam de lunáticos, se te chamam de loucos, se te chamam de falso, independentemente disso, cumpre o seu papel, abrace e ame essas pessoas. Eu preciso continuar para o segundo ponto. E o segundo ponto, mediante a grande pergunta que eu fiz no início, né? Será que Deus está vendo o sofrimento dessas pessoas nessa época? E será que Ele vê o nosso sofrimento hoje? Então, primeiramente, a gente precisa nós precisamos nos lembrar que pelo menos duas formas mostram que Deus está cuidando da gente e sim está olhando para o nosso sofrimento. Primeiro, esse chamado a vivermos como santos, ou seja, nós somos eleitos, nós somos santos. Deus está cuidando da gente porque desde antes da fundação do mundo Ele já nos separou. E segundo, Deus está cuidando da gente também porque Ele está nos preparando para um lugar diferente daqui. Veja, no versículo 11, Paulo diz, vocês são peregrinos, forasteiros, vocês não pertencem a este lugar. Sim, é isso que Pedro diz. Vocês não são daqui, vocês são forasteiros, lembrem-se disso. Isso vai um pouco mais além, tem um significado um pouco mais profundo nessa época do Império Romano.
um forasteiro, um peregrino, ele não tinha os mesmos direitos que um cidadão romano, por exemplo. Primeiro, ele já era colocado automaticamente numa classe social, digamos, mais baixa, era visto como um dos mais pobres, principalmente aqui no caso os cristãos, que já tinham poucos recursos. E além disso, eles não tinham direitos a algumas coisas que os próprios romanos tinham. Talvez você se lembre do texto de Atos 22, do verso 22 a 28. É um determinado momento onde Paulo está pronto para ser açoitado e ele comenta com um dos carcereiros, uma das pessoas que iria açoitá-lo, que ele era um cidadão romano. Automaticamente, esse carcereiro para o que está fazendo, conversa com o seu superior e diz: gente, a gente não pode fazer nada contra um cidadão romano. Ele tem direito de ser julgado, e aí Paulo é julgado por aquele superior e ele consegue ir até César para ser julgado pelo fato de ser um cidadão romano. Então acho que isso evidencia muito bem as diferenças de direitos e prioridades que essas pessoas tinham. Paulo ainda era romano por nascimento, né? O próprio texto que eu mencionei de Atos 22 comenta a respeito desse carcereiro que ele tinha comprado o direito de ser romano, ou seja, após ter comprado, aí sim ele passava a ter os mesmos direitos e obrigações também de um cidadão romano. E isso era possível, mas para esses cristãos aqui, essa era uma dificuldade muito grande. Primeiro que, como eu falei, eles já faziam parte de uma camada mais pobre, provavelmente não teriam dinheiro para comprar esse direito, e agora como perseguidos, talvez mesmo se tivessem condições financeiras, possivelmente esse direito não seria concedido. Então, Pedro os chama e os lembra: vocês não são daqui, não se adaptem, não se acomodem ao jeito romano de viver. Vocês já entendem isso porque vocês não têm os mesmos direitos que eles, mas coloquem isso em suas mentes e em seus corações para não ceder às mesmas paixões que eles cedem. Não cedam às paixões carnais. E aqui ele pode sim estar falando de questão de sexualidade, imoralidade sexual. Como eu falei num outro vídeo, alguns deuses eram cultuados mediante a ritos de prostituição, orgias, bebedices e tantas outras coisas. Mas também Paulo pode estar falando a respeito da maneira como essas pessoas se comportam ao sofrimento, ou reagem ao sofrimento. Então não cedam à carne, não cedam à ansiedade, à impaciência, à desesperança mediante a perseguição. Mantenham o vosso comportamento exemplar, tendo esperança, tendo alegria, vivendo uma vida normalmente, mesmo mediante a essa perseguição. Mostrem para os gentios, para aqueles que não servem a Deus, que o comportamento de vocês é baseado numa esperança viva e futura e que não é visível. Vocês andam por fé e vocês não andam por vista. Mostre para aqueles que não servem a Deus que as circunstâncias não dizem para você o comportamento que você tem. Mostre que apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar de todo esse cenário tenebroso, ainda assim vocês conseguem manter a esperança de vocês viva e aos pés de Jesus Cristo. Ceder à carne significa olhar para a perseguição e para o sofrimento e se desesperar com isso. E talvez tentar pela força das próprias mãos resolver um problema muito difícil de ser resolvido. Mas vocês são eleitos, vocês têm uma mensagem viva de esperança. E no dia glorioso, no dia da visitação, aí sim tudo isso vai acabar. A crucificação vai acabar. As mortes vão acabar. A perseguição vai acabar. Os insultos vão acabar. Não vão mais te chamar de malfeitores. Não vão mais açoitá-los, chicoteá-los. Não vão mais cuspir em vocês. Não vão mais olhar para vocês e atravessar a rua. Não vão mais olhar para vocês como a causa, a circunstância e a razão de toda a decadência do Império Romano. Não. Como eleitos, vocês estarão face a face diante do nosso Deus. E eu gosto de uma ilustração do Francis Chan, que tem um livro muito bom chamado Louco Amor, super recomendo, a respeito da eternidade. Ele pega uma corda de mais ou menos 1 quilômetro
ele mostra a ponta dessa corda e diz: esse é o tempo que nós passamos aqui na Terra. E ele solta, e vai puxando, e vai puxando, e vai puxando, e vai puxando. E quando ele chega no fim da corda, de quase 1 quilômetro, ele diz: em proporção, esse é o tempo que nós passaremos na eternidade. 1 metro aqui na Terra e 999 metros na eternidade. Óbvio que isso é uma metáfora, mas são muito mais anos do que nós passamos por aqui. Então não é o momento da gente aproveitar com tantas outras coisas e nos esquecermos de se relacionarmos com esse Deus. Esse Deus que não veio simplesmente criou o ser humano e falou: pronto, vai, faz o que você quiser. É um Deus, é até um mistério, é um Deus que é soberano, mas nos dá. É um Deus que é soberano, mas que permite que nós tenhamos responsabilidade a respeito das nossas decisões. Mas mesmo sendo soberano, ele não nos deixou de qualquer jeito para que nós vivamos da maneira que nós bem entendemos. Como nosso Criador, o cara que pensou em cada um dos nossos detalhes, em cada uma das nossas células, em cada um dos nossos átomos, em cada um dos nossos órgãos. Como Criador, creio eu que ele tem total abertura ou total permissão para dizer ou para nos instruir da maneira como nós vivemos bem, como nós vivemos viver. É como uma geladeira nova, uma televisão nova que chega e tem um manual. Da mesma maneira, Deus nos criou, Ele sabe cada uma das nossas emoções e cada um dos nossos sentidos, Ele conhece até o menor do fio dos nossos cabelos, a própria palavra diz. Ele tem direito, Ele tem permissão, Ele tem conhecimento para nos dizer como nós devemos viver. Isso tudo vai passar, meu irmão. Tudo que você tem passado vai passar. A perseguição, as doenças, as pandemias, epidemias, os problemas no governo, as mensagens de desesperança, de bala perdida para lá, bala perdida para cá, as mensagens que mostram atrocidades cometidas contra crianças, contra jovens, contra idosos, contra mulheres. Todos esses grandes problemas que nós olhamos e por vezes temos desesperança mediante os noticiários, tanto que a frase mais comum que eu ouvi durante essa pandemia foi: Lucas, eu parei de assistir jornal, eu cansei de ver más notícias, eu cansei de ver mortes, eu cansei de ver hospitais lotados. Pois é, esse sofrimento todo vai passar e nós veremos o Senhor face a face. Talvez você não pare para refletir durante o seu dia a respeito do dia da visitação, da vinda futura do nosso Deus e do tempo que nós passaremos com Ele na eternidade. A correria não deixa, as coisas que você tem que fazer que estão diante da sua visão não deixam, mas pare, reflita, pense, porque eu tenho certeza que a maneira como nós pensamos a respeito do futuro, a respeito da eternidade, implica na maneira como nós vivemos aqui na Terra. A maneira como você pensa a respeito do fim da vida impacta altamente na maneira como você vive aqui. Os budistas pensam que eles terão uma próxima reencarnação, ou seja, eu preciso me comportar muito bem aqui para que na próxima encarnação eu não venha como um animal insignificante. Obviamente, aqui na Terra eles vão procurar viver baseado nessa esperança. Você que serve a Jesus Cristo, que caminha com Ele, que tem Ele como seu Senhor, sabe que passará a vida eternamente com Ele, mas sabe também que nós estamos num processo de santificação, de melhora. Então você tem esse desejo de se tornar cada vez mais parecido com Cristo, porque lá na eternidade você será totalmente parecido com Ele, com um corpo glorioso, glorificado, santificado 100%. Pessoas que não servem a nenhum Deus, que não acreditam em Deus, vivem da maneira como bem entendem aqui, porque acham que quando a morte chegar, acabou, não tem eternidade. Então pense nisso, a maneira como você pensa a respeito da eternidade impacta estritamente, extremamente na maneira como você vive hoje. Pensando no nosso texto, o comportamento nosso demonstra onde está a nossa esperança. Ele mostra que de fato nós não esperamos nada daqui, mas esperamos a paz completa diante do Pai quando tudo isso acabar. E esse comportamento é um testemunho para pessoas que não têm esperança.
É um testemunho para aqueles que olham e vivem da maneira como bem entendem e não se relacionam com um Deus que deixou um manual para que a gente saiba como viver. Lembre-se disso. Às vezes a gente tem mania de dizer que a gente age como bem entender e pouco importa o que os outros pensam. Mas não. Paulo, Pedro e tantas outras pessoas, o próprio Jesus Cristo, fala a respeito do nosso comportamento. Bem-aventurados sois, tem as bem-aventuranças de Mateus, né? Se vocês forem assim, vocês serão felizes. Se vocês forem assim, vocês serão sal e luz nesse mundo. Se vocês agirem assim, o seu marido ou sua esposa vai olhar e falar: puxa, esse rapaz ou essa moça verdadeiramente serve a Deus. Se você for assim, servo, o seu chefe vai olhar e falar: puxa, eu posso confiar nesse servo bom e fiel e ele serve a um Deus. O nosso bom comportamento coloca uma fagulha, uma incógnita na cabeça das pessoas. E elas começam a se perguntar: aonde está a esperança desse homem ou dessa mulher? Eu quero conhecer mais. Que Deus nos abençoe para que nós continuemos falando no momento onde a gente não pode sair, onde a gente não pode se ver. Então que a gente não perca esse ímpeto de falar, de testemunhar, mas que as nossas atitudes muitas vezes possam falar até mais que nossas palavras. Que Deus abençoe. Um grande abraço.